Vamos dar início a mais uma aula de tingimento sobre tingimento celulósico utilizando corante reativo. O corante reativo ele tem uma estrutura que é diferente do corante direto. Por mais que sejam utilizados para atingir o mesmo tipo de fibra, nós vamos ter que esses corantes, além de apresentarem estruturas químicas diferentes, o efeito após o tingimento em relação à coloração, solidez, também acabam sendo diferentes. Por isso, são dois corantes muito importantes. Dependendo da área de aplicação do tingimento, é utilizado um desses dois corantes. O corante reativo, por exemplo, é um corante que apresenta uma gama de cores muito alta, é o corante mais utilizado no tingimento celulósico, e além disso, é um corante que faz interações mais fortes do que o corante direto na fibra celulósica. No entanto, ele apresenta problemas em relação à solidez à luz, problemas que o corante direto acaba por não ter. Então, dentro desse panorama, é importante a gente entender o tingimento como algo, não só a avaliação de cores, mas sim algo que está ligado com vários outros pontos importantes. O primeiro ponto a se destacar aqui é o próprio corante. Então, o material corante, ele é utilizado para dar coloração à fibra. Mas essa coloração, ela deve ser, o objetivo dela, além de ter uma cor em si, é fazer com que essa coloração não se perca facilmente. E nós podemos perder, então, uma cor a partir de fricção. Podemos também perder por causa de determinados produtos químicos. Então, existem produtos, quando entram em contato com um artigo têxtil tinto, que ele é capaz de quebrar o cromóforo desse corante, fazendo com que aquele artigo têxtil ele não tenha mais coloração. A fricção, a gente está falando, então, de atrito entre duas partes, que dependendo como esse corante esteja, uma das partes pode tirar o corante da outra parte. Podemos ter também a retirada em relação à lavagem, à luz, água do mar, água clorada, suor e assim por diante. Todas essas formas de avaliação aqui, é claro que eu estou avaliando o corante, mas eu estou avaliando o corante quando ele está em contato com uma fibra, ou seja, após o processo de tingimento. E esses métodos aqui a gente chama, então, de métodos de avaliação da solidez. Então, o processo de tingimento ele não pode ser resumido apenas como coloração. Ele deve ser pensado como um processo onde eu tenho um artigo tinto que vai ser reproduzido, que tem uma cor na superfície igual, não pode ter cores diferentes, e que ele tenha também, então, uma alta solidez. E que durante esse processo, ao final do processo de tingimento, a quantidade de corante que restou no banho seja, claro, menor do que a quantidade de corante que está na fibra. Essa relação de quantidade de corante aqui, a gente chama, na verdade, de concentração, né? Essa concentração, ela nos dá uma ideia de esgotamento. O esgotamento nada mais é do que a relação da quantidade de corante na fibra em gramas por litro, dividido pela quantidade de corante que foi utilizado no início do processo. Isso daqui é a nossa ideia, então, de esgotamento, que é uma ideia muito importante também quando a gente faz industriais, porque a quantidade que sobra de corante significa aquilo que você pagou e não está usando, e depois ainda você vai ter que tratar para o processo. Para que você tenha um aumento de esgotamento, uma melhora solidez e também uma igualização, os processos de tingimento eles não são feitos apenas com corante em um meio aquoso. Para que seja feito, há necessidade de inserção de produtos auxiliares e produtos químicos. Muitos autores, eles não dividem esses dois casos. Aqui, essa divisão é só para que vocês possam entender. Produtos auxiliares, eu estou falando de detergente, emulgadores, são próprios surfactantes aqui. Estou falando de sequestrantes e outros produtos que são utilizados, na verdade, com ações em relação ao processo. Por exemplo, quando eu faço um tingimento de uma determinada fibra, eu tenho que garantir que o banho ele vá para essa fibra. Ou seja, que tenha molhabilidade. O
que eu posso fazer para aumentar a molhabilidade? Utilizar um detergente. O detergente, então, ele tem a função de fazer com que a tensão superficial seja diminuída dessa superfície e com que esse banho ele consiga penetrar por essa fibra, certo? Também podemos ter aqui, como produtos auxiliares, o sequestrante. O que é o sequestrante? Alguns produtos, ou a própria água, dependendo da qualidade dessa água, ela pode ter alguns contaminantes, ferro, zinco, e que esses contaminantes eles podem causar problema para o nosso tingimento. Esses problemas podem ser em relação ao ferro, por exemplo, que pode ser um agente catalítico da interação corante-fibra, fazendo com que aumente, então, a cinética de tingimento, e quando aumenta a cinética, você tem manchas na superfície. Produtos químicos aqui, a gente está falando principalmente de ácidos, base e sais. São produtos utilizados principalmente para interferir a afinidade, em alguns casos também na reação entre o corante e a fibra. Na reação, é como o caso do corante reativo. É o corante que, além de ter essa característica de afinidade com a fibra, ele reage com a fibra, tornando parte da fibra. Diferentemente do corante do tipo direto, que esse corante, ele não se torna parte da fibra. Ele interage de forma fraca com a fibra. E no processo de tingimento, a gente pode ter, eu diria, isso daqui é uma premissa básica, saber qual que é a fibra, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que uma fibra de poliéster é totalmente diferente de uma fibra de algodão. Não estou falando só em toque, tato, estou falando também em propriedades químicas e físicas. E com isso a gente tem a diferença, então, da estrutura química dessa fibra. Enquanto o algodão eu tenho grupos hidroxilas na superfície, eu tenho uma fibra de poliéster onde eu não tenho esses grupos, fazendo com que a interação corante-fibra seja dificultada. O que pode ser melhorado pensando em termos de produtos auxiliares e produtos químicos. Além disso, eu tenho que as máquinas, elas também influenciam no processo de tingimento. Se eu tenho, por exemplo, uma máquina por impregnação e outra máquina que é por esgotamento, eu tenho diferenças de processo. Processos por esgotamento necessitam de uma concentração de corante mais baixa do que processos por impregnação, porque isso tem a ver com o tempo de contato entre corante e substrato têxtil e de que forma ele vai chegar até o artigo têxtil. Além disso, pensando, esses são extremos, a gente está falando de processo em si, mas podemos ter dentro das máquinas de esgotamento, máquinas, por exemplo, do tipo barca, que são diferentes de máquina do tipo jet. Essas máquinas apresentam RB menor do que essas outras. E isso vai influenciar no processo de tingimento, assim como a barca é uma máquina que tem um molinete e o banho ele sempre fica estático, é o tecido que se movimenta, enquanto os jets são máquinas que apresentam o tecido em movimento e a máquina, o tecido em movimento e a solução também em movimento. Então, isso influencia o nosso processo de tingimento como um todo. Tá? Além disso, temos, claro, os parâmetros de processo. Parâmetros de processo também influenciam o tingimento em si. Quais são esses parâmetros de processo? Tingir numa temperatura inferior vai fazer com que a molécula do corante vibre menos ou mais. Temperaturas abaixo, inferiores, eles vibram menos, então a afinidade pode ser menor. Parâmetros também como o RB também podem influenciar. Então, nós acabamos tendo influências em relação a cada um desses parâmetros. E esses parâmetros, eles vão influenciar, principalmente, a cinética de tingimento. No entanto, a avaliação da cinética, ela também tem que ser feita em relação à avaliação final, que é a avaliação termodinâmica. O processo de tingimento em si, ele é descrito como um processo onde ocorre a primeira etapa, a dissolução do corante. A primeira etapa, então, eu tenho o corante. Muitas vezes é um pó, ele é colocado em água e ele se torna solúvel. Tá, mas existem casos onde corante não é solúvel? Sim. Daí nós precisamos ter parte que é preparação desse corante,
para torná-lo solúvel. Daí nós precisamos mudar o corante, criar inserir outros processos para fazer com que isso mude, certo? Então, a dissolução é essa primeira etapa, a etapa onde eu tenho corante sendo inserido no banho, e esse corante ele vai dispersar ali nesse banho, ele vai difundir, aliás, nesse banho, certo? Onde ocorre isso. Após a dissolução, nós vamos aqui, então, pensar o seguinte. Eu tenho a primeira etapa, onde o corante está sólido. Agora ele se espalha pelo banho. E agora eu tenho um tecido. Qual que é a nossa ideia disso? Nós queremos que esse corante, ele penetre nessa fibra. Essa penetração, a gente chama de adsorção. Então, o corante ele vai ser absorvido pela fibra. Essa absorção é a substantividade ou afinidade. A gente diz que é uma força motriz, certo? É uma força que faz com que o corante ele saia do banho e vá até a superfície da fibra. Então, isso, na verdade, pode ser influenciado por alguns fatores, como presença de um sal, presença de ácido, presença de base, temperatura, e assim por diante. E a gente pode, na verdade, medir essa força. A partir disso daqui, se a gente pensar que é uma força que é aplicada para fazer com que algo se movimente, é como se fosse, então, força em relação a uma distância percorrida, a gente diz que isso daqui é uma energia, né? E essa energia, a gente chama de afinidade. A afinidade, ela pode ser calculada, então, esse daqui é o símbolo da afinidade, como RT, ln de K. Sendo R a constante dos gases, T a temperatura onde esse processo foi feito e K a constante isotérmica. Então, dependendo do tipo de corante que eu tenho e qual é o tipo de interação que eu tenho com a fibra, eu posso ter um tipo de constante diferente. As constantes, aqui, os modelos, na verdade, que conseguem explicar melhor para a gente quais são essas constantes, são 3 modelos na área de tingimento. Que é o modelo de Freundlich, modelo de Langmuir e o modelo Nernst. Certo? Existem outros modelos? Existem. Existe modelo de TIPS, modelo de Freundlich com Langmuir e assim por diante. Existem vários modelos. Cada modelo desse, na verdade, ele tenta prever qual é o tipo de relação entre corante e a fibra. E com isso a gente consegue relacionar a energia e consegue também relacionar qual é o tipo de interação entre um corante e uma fibra. Por exemplo, modelos que são descritos por isotermas de Freundlich indicam interações fracas entre corante e fibra, que é o caso do corante direto. No caso de Langmuir, nós temos que as interações são fortes, normalmente ligações do tipo iônicas. E o modelo de Nernst são, na verdade, aqui o modelo de partição, onde essas interações são chamadas de interações hidrofóbicas. Então, a adsorção é esse sistema, onde a gente analisa a energia. E se eu for pensar em energia, a partir desses modelos, eu também consigo relacionar com a parte termodinâmica. Então, eu tenho aqui que a energia livre de Gibbs, ela pode ser descrita como a variação da entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Com isso, nós temos aí a espontaneidade do modelo. Se essa reação ela vai ser mais espontânea ou menos espontânea. E aqui nós temos, então, a energia de ligação. Quanto maior essa energia de ligação, maior vai ser essa espontaneidade e maior a interação entre esses dois corpos. Quando a gente fala dos corantes que a gente já estuda, dos corantes que são utilizados na indústria, das fibras em si, toda essa parte, ela acaba servindo, na verdade, para a gente mais cientificamente. Mas quando eu penso em corantes que eu não conheço e fibras que
ainda vão ser descobertas, isso se passa a ser mais importante, tá? Então, pensando em termos de força, de substantividade, de interação entre corante e fibra, isso daqui, a dissolução, que eu estou dizendo para vocês, a adsorção e todos esses outros, isso independe do processo de tingimento, tá? Independendo do processo de tingimento, a gente sempre tem isso. Então, aqui seguindo, após, então, o corante, ele ter difundido durante todo o seu banho, e agora ele já está na superfície do seu tecido, a gente passa por uma nova etapa, que é a difusão. Aqui, esse processo de difusão, eu tenho o corante entrando na fibra e se difundindo pela fibra. Essa daqui é a etapa, essas duas, são as etapas onde a gente tem os problemas cinéticos. Então, se difundir muito rapidamente pode causar problemas, como um bloqueio em relação a uma próxima molécula que está entrando. Tem uma molécula entra, penetra na fibra, ela se liga a um determinado grupo, muitas vezes, e se esse grupo for um grupo que está bem ali na superfície, ela pode criar problemas. Esses problemas de manchamento, problema de baixo esgotamento. Por quê? Porque a energia estava tão alta que a molécula foi muito rápida. Certo? Após, então, a difusão, nós chegamos em outro ponto. Então, o corante ele se difundiu, ele entrou por todos os capilares. Agora, nós vamos para aqui. Desse 13, então, nós passamos para a quinta, que é a fixação. Essa fase de fixação é a fase onde nós vamos falar das ligações, tá? Então, essa parte aqui, que é essa equação, ela relaciona com a adsorção. E esses modelos, principalmente aqui, nós vamos pensar neles em termos de fixação. Por que fixação? Porque eu posso ter interações fortes, fracas, hidrofóbicas e assim por diante. Então, a fixação, ela nos dá a ideia sobre solidez. Enquanto a difusão nos dá a ideia sobre igualização. Tá? A fixação, então, é a fase onde o corante agora se liga com a fibra. Independente se essa ligação é forte ou fraca, sempre ela vai existir. E aqui nós temos uma outra parte cinética, que ela ocorre muitas vezes após a fixação, que é a migração. O que é a migração? A migração é quando o corante ele entra na estrutura da fibra, no entanto, ele procura qual que é a melhor alocação dele. Então, ele pode sair, ele entra, depois ele pode sair e voltar procurando a melhor alocação. A migração, ela é muito importante quando eu falo do processo durante o tingimento. Então, o corante está migrando para o interior da fibra, isso é muito importante. Agora, se eu penso em migração pós-tingimento, ela é um problema, tá? Porque daí significa que a migração ela está ocorrendo, o corante estava dentro da fibra e ele saiu. Quando eu estou falando pós-tingimento, estou falando que eu tenho problema do que, então? De solidez. Tá? Então, as fases do processo de tingimento é dissolução, adsorção, difusão, fixação e migração. Essas são as fases de todo o processo de tingimento. Lembrando que, para cada tipo de fibra e para cada tipo de corante, nós vamos ter mudanças dentro delas, mas não há mudanças de cada uma dessas etapas. Tá? Então, não vai ter uma fase de difusão? Não, sempre vai ter uma fase de difusão. O que vai mudar é a velocidade dessa difusão. Por exemplo, um corante do tipo reativo, ele difunde mais rápido do que um corante do tipo direto. Por quê? Porque corantes do tipo reativo são corantes que apresentam massa molecular menor e são corantes menores. Então, o corante em si, ele tem a função de fixar, de ter essa igualização. E nós temos vários tipos de corantes. Nós temos corante direto, como nós já estudamos, corante do tipo reativo, que nós estamos tratando hoje, corantes do tipo sulfuroso, corante do tipo cuba, corante do tipo disperso. Nós temos os corantes nafitóis, temos corante ácido, corantes pré-metalizados, corantes do tipo catiônicos. Esses são os nossos principais. Aqui eu só estou falando de corante, tá? Em nenhum momento estou falando
Pigmento. Pigmento vocês estudam lá em estamparia. Certo? Que tem um monte de tipo de pigmento também. Tem pigmento que interage, tem pigmento que não interage, tem pigmento que precisa de ligante, mas como vocês veem lá em estamparia, o ideal é que seja discutido lá. Aqui, então, esses corantes, eles têm caráteres diferentes quando eles estão na água. Por exemplo, o corante catiônico, quando ele está no meio aquoso, ele tem carga positiva. O corante premetalizado, carga negativa. O ácido tem carga negativa, naftol negativa, disperso não tem carga. Disperso não tem carga. Cuba, quando ele está em água, carga negativa. Negativo, sulfuroso, reativo negativo, direto negativo. Certo? Nossa, por que tem tantos negativos? Porque a maior parte das fibras, quando elas estão na água, elas também têm esse caráter negativo. Aqui, esse daqui tem caráter negativo, quando está em contato com a água. Aqui podem ser tanto negativo quanto positivo. E o poliéster, que não tem caráter iônico em água. O que isso me mostra? Mostra que corantes são utilizados para determinadas fibras devido às características desse corante e devido às características dessa fibra. Ué, mas por que esse daqui, por exemplo? É um corante positivo. Eu acabei de falar hoje que o corante mais utilizado para algodão é o reativo. Vocês estão acabando de ver que o reativo é negativo. E a fibra de algodão também é negativa. Por que eu não utilizo esse? Por causa das características desse corante. É um corante que ele é catiônico, mas ele é corante catiônico em um meio ácido. E fibras de algodão não são tintas em meio ácido. Certo? Podem ser tintas em meio neutro ou em meio alcalino. O único caso que é tinta em meio ácido é para quando eu tenho uma mudança na superfície de fibras celulosas, onde a minha superfície ela foi oxidada. Então, meu grupo OH ele foi convertido em grupo COH. Daí eu preciso utilizar um meio ácido para fazer o tingimento. Mas, mesmo assim, continuo com corantes do tipo direto. Então, corante, na verdade, a gente tem uma grande gama de corante. E esses corantes eles devem ser utilizados para determinadas fibras. Mas é importante que a gente consiga entender esses corantes e entender juntamente com o processo de tingimento ele acontecendo de uma forma real. Então, aqui vamos falar um pouco sobre o corante reativo. O corante reativo, que é o nosso tópico hoje, a gente não pode falar dele sem pensar no processo. Então, por isso que a gente falou um pouco sobre o processo. E é importante que vocês já tenham tido a aula de corante do tipo direto, que vocês já sabem como o corante direto ele funciona. E muitas coisas a gente consegue relacionar, por mais que tenha uma estrutura química diferente. Porque todo o processo de tingimento a gente tem dissolução, a gente tem adsorção, a gente tem difusão, a gente tem fixação e, por fim, nós temos migração. Tá? Como todo corante, ele tem que ter cor. Como todo corante, então, ele tem cromóforo. E tem auxocromos. Certo? Ele também é um corante solúvel, não são todos os corantes solúveis, mas eles devem estar na sua forma solúvel. E aqui, de novo, mais uma vez, o grupo solubilizante mais utilizado, que mais aparece, na verdade, não mais utilizado, mas que acaba mais aparecendo nas estruturas, é esse grupo aqui, que vocês já viram no corante direto. A habilidade para ser absorvido, ele precisa ter, porque é a característica dele conseguir penetrar na fibra. E aqui ele essa que a gente chama de substantividade ou afinidade, né? Essa característica de ser absorvido, de migrar, e ela é importante, que a gente pode pensar nela como se fosse uma energia. Certo? Isso aqui é um delta, tá? Delta Mi. Lá, eu não... Na fisicoquímica, vocês acabam estudando isso. Que tem um conceito também de reação, tá? E aqui, nós temos uma característica que só o corante reativo tem, que é a reatividade. Então, esse corante, ele é o único corante que se liga quimicamente com a fibra. Então, ele tem, além disso, ele tem um grupo, que é o grupo reativo.
Claro que todo corante tem que ter uma boa solubilidade. Então, o corante reativo. O corante reativo, é importante que a gente analise a molécula do corante reativo. E a gente consiga entender cada um desses grupos. Então, primeira coisa. Grupo solubilizante. Todo corante não, que os corantes têm. Certo? Depois passamos para os grupos cromóforo, que vocês já viram, certo? Eles são cromóforo. Nós temos um grupo auxocromos. Esse grupo aqui, ele é tanto auxocromos quanto solubilizante, tá? Ele ajuda também a solubilizar. Mas ele influencia, porque... O que é um grupo auxocromos? Um grupo auxocromos, ele influencia, na verdade, na coloração de que forma? Da seguinte forma. A coloração, ela se dá quando você tem um elétron indo de um nível mais energético para um nível menos energético, então ele acaba liberando a radiação. O grupo auxocromos, isso ocorre por causa da ressonância dos anéis aromáticos, tá? Aqui. Então, os anéis, eles entram em ressonância, ocorre esse fenômeno. Os grupos auxocromos, eles influenciam nessa intensidade dessa liberação dessa radiação. Por isso que são grupos que acabam por influenciar uma cor do azul para o azul escuro, o azul, qualquer tipo de azul ou outra cor qualquer, tá? Então, esses três, a gente já tinha falado sobre eles. Solubilizantes responsável por fazer com que o corante se torne solúvel e meio aquoso, o cromóforo responsável pela cor e o auxocromos responsável pela intensidade da cor. E agora nós temos mais um grupo, que é o grupo reativo. Esse grupo reativo, ele não é um grupo pequenininho, ele é um grupo grande. E é isso daqui. Tudo. O grupo reativo, a maior parte deles sempre aparece aqui alguém que tem uma alta eletronegatividade. Normalmente cloro, flúor ou bromo. Tá? Por quê? Porque ele vai ter que interagir com a fibra. Essa interação com a fibra pode ser uma substituição nucleofílica ou uma adição, que é lá da química orgânica, certo? Então, essa reação, ela vai acabar influenciando. Esse grupo reativo, ele tem diversos nomes, tá? E esse grupo reativo, ele não necessariamente precisamos ter um numa molécula, pode ter mais que um. Aqui o exemplo, então, o que a gente já tinha falado, é o corante reativo vermelho 1. Voltando, esse daqui é o grupo reativo. Tem grupo reativo e é uma molécula reativa. Nome comercial aqui, brilhante vermelho XB. Essa é a molécula desse corante. Essa é a massa molecular desse corante. E aqui é o Cas number. O Cas number é um registro tipo Color Index, tá? Mas é utilizado bem na área química. Então, essa molécula, ela vai ter uma região de interação com a fibra. Não é mais só se aproximar da fibra. Agora ela precisa se aproximar da fibra e depois de se aproximar, ela precisa se ligar de forma covalente com a fibra. E aqui eu tenho 3 exemplos de grupos reativos. Então vamos fazer de novo a análise deles, tá? Só para vocês verem. Aqui eu tenho o corante reativo amarelo 2, aqui eu tenho o corante reativo amarelo 37 e o corante reativo laranjado 64, certo? Então, aqui, eu vou procurar qual que é o grupo solubilizante, aqui e aqui. Podem ver que todos eles têm o mesmo grupo solubilizante. Certo? Agora eu vou analisar onde está o meu grupo cromóforo. Que ele vai estar os cromóforos aqui. Esse é o grupo cromóforo. O mesmo grupo cromóforo
Então, aqui nós temos um azo como grupo cromóforo, certo? E agora, eu vou olhar os meus grupos. O oxocromos eu não vou sinalizar, tá? Vou sinalizar agora o grupo reativo. Como eu falei para vocês, uma forma fácil de identificar um grupo reativo é sempre pensando em cloro, bromo e flúor. Mas eles não podem estar sozinhos, tá? Normalmente, esses três, eles vão estar em alguma coisa que se chama triazina. O que é a triazina? A triazina é um aromático que tenha nitrogênio. Então, por exemplo, isso daqui seria um cloro. Ah, pode ser o grupo reativo? Não. Tá vendo que aqui não tem no aromático não tem o nitrogênio, não tem a triazina? Mas aqui tem. Isso daqui é o meu grupo reativo, chamado monocloro triazina. Então, um cloro ligado à triazina. Esse último aqui eu tenho flúor, aqui eu tenho outro flúor, e aqui eu tenho um cloro. Aqui e aqui. Opa, mas eu não tenho 3 nitrogênios. Tá, então você não vai ter ligado a uma triazina. Você vai ter ligado agora a uma pirimidina, que é outro grupo reativo. Então eu tenho aqui o meu outro grupo reativo, que é o diflúor, cloro, pirimidina. Certo? E agora chegamos nesse daqui. Não temos nenhum deles. Então, não tem grupo reativo? Temos. Normalmente, aqui, nós vamos ver um outro grupo reativo. São chamados os vinilsulfônicos, que são grupos que apresentam uma cadeia linear com ligações duplas, nessa cadeia linear. Tá, mas como que eu vou saber qual grupo que é? Então, tá simples. Conforme vocês forem estudando, vocês devem olhar os nomes e tentarem ir fixando isso, tá? É apenas uma questão de experiência. Qual que é a diferença deles? Esse daqui e esse daqui são 3 grupos reativos, mas eles têm diferença. E a diferença deles está na reatividade. O que é a reatividade? É a interação corante-fibra. Então, nós temos uma escala de reatividade, certo? Onde eu tenho corantes que apresentam aqui mais de um elemento eletronegativo mais reativo, enquanto eu tenho os que apresentam menos eletronegativo. Ó, aqui, então, eu tenho monoclorotriazina, aqui eu tenho vinilsulfônico, aqui eu tenho monofluortriazina, aqui eu tenho, ficou em cima, mas era aqui 2 flúor monopirimidina, monocloropirimidina, tá? Então, aqui eu tenho esse daqui, ele é menos reativo que esse. Então, para nós, o monocloropirimidina, ele é menos reativo. O que isso influencia? Como eu falei, influencia na reatividade. E reatividade é essa energia necessária para fazer com que o corante se ligue à fibra. Então, significa que corantes que apresentam maior reatividade podem ser tintos em temperaturas mais baixas. Corantes que apresentam menor reatividade necessitam de temperatura mais alta. Como eu acabei de falar, isso tem uma relação com a energia necessária. E uma outra coisa importante, todo vinilsulfônico faz reação de adição. E os outros, todos que têm esses elementos negativos, eles fazem substituição. Certo? O que isso nos diz se é adição ou substituição? Eles acabam nos dizendo qual é o meio que eles podem fazer essa reação. Então, esses corantes, essa reação, ela deve ocorrer em meio alcalino. Certo? Um outro detalhe em relação a esses corantes. Esses corantes, eles não necessariamente precisam ter só um grupo reativo. Eles podem ter mais de um grupo reativo. Aqui vocês estão vendo aberto, tá? É estranho, mas daqui seria um NaSO4, daqui tem CH2,
certo? Ele só está aberto. Aberto desse jeito, estão vendo que isso daqui é uma cadeia linear, certo? Isso daqui é uma parte vinil-sulfônica. Isso daqui é uma outra parte vinil-sulfônica. Isso daqui é o quê? É um NaSO3. Então, isso daqui é um grupo solubilizante. Isso daqui também é um grupo solubilizante. Isso daqui é um cromóforo. Aqui, um outro cromóforo. Então, quer dizer que esse corante é um diazo. Aqui nós temos outro solubilizante, aqui nós temos oxocromos e assim por diante. Então, vocês conseguem ver que eu consegui identificar tudo também? Mas nós podemos ter corantes bifuncionais, que é uma classe de corante muito utilizada na indústria, que são chamados corantes Remazol. Daí eles podem ser corantes bifuncionais heterorreativos. Quando eu tenho esse grupo diferente desse outro, ele vai ser um corante bifuncional heterorreativo, ou eu posso ter um corante bifuncional homorreativo, que no caso é esse corante aqui, que os dois grupos são iguais. O que difere, na verdade, um de outro? O grupo reativo é o grupo responsável por se ligar à fibra. Se eu tenho cada vez mais grupos reativos para se ligar à fibra, significa que eu tenho mais pontos de interação. Então, eu vou melhorar a minha solidez, certo? E da mesma forma, como qualquer outro corante, ele tem um nome no color index, aqui no Cas number também, essa é a massa molecular, e esse, desculpa, aqui é a fórmula molecular dele, e aqui a massa molecular desse corante. Então, corantes do tipo reativo, eles são corantes que têm um grupo diferente. Isso que é importante, que tem que ficar fixado. E esse corante, ele serve para reagir, tá? É um grupo que serve para reagir com a fibra. E essa reação é uma ligação covalente. Vamos lá, então, falar um pouco sobre essa reação. Então, vamos lá falar sobre essa reação. Aqui eu tenho esse corante, certo? Vamos pensar o seguinte, ele em meio aquoso, o que ia acontecer com ele? Na ia para o meio, e aqui ia ficar menos. Na vai para o meio, isso fica menos. Na vai para o meio, isso fica menos. Certo? O que eu estou vendo aqui? A celulose, ela também é negativa. Então, esse corante ele pode ter dificuldade de se aproximar, porque pode ocorrer repulsão. Mas a gente já sabe como resolver isso, certo? No entanto, quando esse corante ele consegue se aproximar dessa fibra, ele pode se ligar a esse grupo. Quando ele se liga a esse grupo, é isso daqui que ocorre. E o cloro sai, fazendo com que o corante, estão vendo? Ele se torne agora parte da fibra. Não é igual ao direto, que é só uma aproximação. Aqui nós temos a reação entre corante e fibra, ela ocorrendo de forma que o corante se liga covalentemente com a fibra. Tá? E aqui nós temos sobrando ácido clorídrico. É dessa forma que ocorre esse processo. Em termos de cálculo de tingimento, os cálculos de tingimento, eles são iguais para essas duas, para qualquer tipo de fibra. Ele não leva em consideração a estrutura química, o cálculo. Ele leva em consideração parâmetros. Ele leva em consideração as máquinas, certo? Ele leva em consideração qual o esgotamento, mas não qual o tipo de interação que levou a isso. Então, vamos lá. Se deseja atingir um lote de tecido de algodão de 150 kg. Então, a massa do tecido, 150 kg. Um corante reativo, vermelho, a uma intensidade de 1,5%. Então, corante a 1,5% SPM. E um jet, beleza. Daí, a relação de banho é 1:10. Vai ser utilizado 5 gramas por litro de sulfato de sódio. Vai ser utilizado 0,5 gramas por litro de um embalizante. E eu quero calcular o volume do banho e as quantidades de cada produto. Considerando que no laboratório
foi preparada uma solução 7,5 gramas por litro no A. No segundo, foi preparada uma solução 1:100. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sei, então, aqui das informações. Massa de tecido é 150 quilos, o RB 1:10. Com isso, eu já tenho meu volume de tingimento, certo? 150 dividido para 1:10, que me dá 1.500 litros do processo. Tenho que o corante é 1,5% SPF, aliás, sobre a fibra. A fibra são 150 quilos, então massa de corante, 1,5% vezes 150, que me dá... Esse 1,5 é da onde? Aqui. Nós temos, então, que é 1,5 SPM de corante. Então, 22,25 quilos de corante. Vamos para o igualizante. 0,5 gramas por litro. E para o sal, que é 5. Toda vez que for SPF, eu tenho que pensar na massa. Toda vez que é gramas por litro, eu penso no volume de banho. Então, no caso, eu sei que 0,5 gramas por litro, minha quantidade igualizante é 1.500 vezes 0,5 gramas por litro. Que vai me dar 750 gramas. No caso do sal, massa de sal, é 1.500 litros vezes 5 gramas por litro. Que me dá... gramas. Certo? Acabou o exercício? Acabou se... nem exercício, vamos chamar de situação. Acabou se ele não tinha me falado que o corante está preparado duas soluções. Então, isso daqui acabou, porque esse aqui não está preparado solução nenhuma. Isso daqui também acabou, não tem nada preparado. Agora, esse daqui foi preparado primeiro, a letra A, uma solução de 7,5 gramas por litro. Então, eu tenho 7,5 gramas de corante para cada 1 litro. Certo? E eu preciso de 2.250 gramas de corante. Correto? Então, nós vamos ter na letra A, eu preciso de 30 litros de corante. Se eu preciso de 30 litros de corante, o meu volume de água é 1.470. Isso daqui é o volume de processo. Aqui, somando os dois, tem que dar esse. Isso para a letra A. Para B, eu tenho que é 1:100. Então, 1 grama feita em 100 ml. Certo? E aqui nós temos 2.250 gramas. XML. Isso vai me dar, então, 22.5000 ml de corante, o que equivale a 225 litros de corante, preparado na solução 1:100. Aqui é 7,5. Então, nesse caso, o volume de água seria 1.500 menos 225, que me dá 1.275 litros. Alguma dúvida aqui? Não.
É basicamente o que vocês fizeram no relatório, tá? Então, para a próxima aula, nós vamos verificar o tingimento em fular em relação a qualquer processo de tingimento. Meu muito obrigado e boa tarde.